Sejam bem-vindos. Eu que vou começar, agora tu quer me interromper na hora que tu... Na hora que eu ia começar, eu tava esperando aqui, a visão periférica aqui. É tu, que a gente não combinou, eu tô primeiro aqui. Vamos continuar, a gente já começou. Tá. Então seja muito bem-vindo a mais um episódio do TronoCast Podcast. Eu tô aqui em primeiro lugar como host hoje, então o Deco vai ficar em segundo, tá bom? Ah, sim. É uma alegria enorme que o nosso convidado de hoje, Deco. Tem cabelo e tem barba. Cara. Então, estás hoje em minoria. Porque tem dias que a minoria sou eu, mas hoje você está em minoria. Cara, se a gente vai falar hoje sobre economia, velho, só aí, cara, eu já saio ganhando de vocês, mano. Quanto tempo tu levou pra fazer esse topete aí, cara? Não, 10 minutos. Não, 10 minutos. Quanto de gel tu usou nesse Não, banha de não porco, é sei lá o gel, que não tu é passa gel, nesse não é negócio gel. aí, cara? É cuspe? É uma pomada especial. Cara, entende? Olha só, mano, o sabão que eu uso no sovaco... É que tudo tem consequências, querido. A beleza muda, Não, entende? A beleza é verdade. Eu consigo ser belo sem cabelo. Tu precisa de cabelo sim. pra ser mais ou menos, cara. Não, é bom. Essa autoestima é muito importante. A gente vai falar um pouco sobre isso A hoje minha também. baixa autoestima é altíssima. Altíssima. A tua baixa é alta. Entendi. Baixa altíssima. Mas, Matheus Ortega, muito obrigado, né, por fazer parte dessa mesa, né? Tanto tempo a gente queria que você fizesse parte, e aí junto com as igrejas aí da região, né, o Lucas da PIB e também o pessoal lá da Nova Cidade deu a honra de compartilharmos junto esse momento aqui da tua vinda para Floripa, né? Quero te agradecer já pela forma com que tu lidou com tudo isso, essas divergências de agenda, e agradecer a oportunidade de a gente estar junto hoje conversando. Cara, minha alegria. Uma alegria estar aqui com vocês, vir para Floripa, poder ter um tempinho de mesa, né? Trocar ideia. E isso aí, vamos trocar essa ideia, vamos conversar, vamos falar sobre muita coisa legal hoje. Muito bom, muito bom. Ô, Matheus, pra gente começar aqui, eu também queria deixar, né, agradecer de verdade a PIB aí a Igreja Nova Cidade por toda essa parceria com a gente aí. Matheus, conta um pouquinho pra quem não te conhece, cara. Como foi tua vida? De onde é que saiu esse Matheus Ortega aí, né? Como é que tu cresceu? Que cidade que tu veio? Né? Como é que foi tua vida com Jesus? Explica um pouquinho aí pra gente. Beleza. Bom, eu nasci num lar cristão. O meu pai era médico. Ele fazia cirurgias gastro. Tenho 2 irmãos. E a gente pequenininho, Deus deu uma direção pro meu pai. Vai ser um missionário. E aí ele fez uma oração meio kamikaze. Falou, Deus, se for pra eu ir, então que eu passe num concurso que eu tô esperando há 2 anos pra ser médico em tal lugar, tal. Aí passou, recebeu a ligação logo depois que fez a oração e Deus mandou ele pra missões. Então eu cresci num ambiente missionário. E é muito louco isso, cara, porque eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Muitas vezes, eu sou um pai agora, tenho 2 meninos, o Levi de 7 e o João de 3. E eu quero dar o melhor pra eles. Eu quero, cara, dar a melhor escola, a melhor educação e tal. E o meu pai, ele na verdade não deu o melhor em termos materiais, de tipo... outro dia ele falou assim pra mim, nossa, eu queria ter dado um apartamento pra cada um, ter deixado uma herança. Ele não deixou. Só que ele deu o melhor, cara. Que ele deu uma experiência de vida que mudou completamente a minha direção, a minha rota. Então eu cresci, a gente morou na Inglaterra, na Escócia, meu pai fundou igrejas lá. E eu cresci, além do inglês, né, que é uma coisa muito boa, eu cresci em um ambiente intercultural. Então a gente morava num bairro bem simples, onde tinha um monte de paquistanês, um monte de muçulmano. Meus melhores amigos eram paquistaneses ali na escolinha. E assim, eu acho que isso abriu a minha cabeça para ver como o mundo funciona. E como as coisas não são só o que a gente vive na nossa bolha. Então desde muito cedo eu tive acesso a diferentes culturas, a gente viajou por países, eu fui para a África. Assim, a gente viu muita pobreza e a gente viu muita riqueza, desde muito cedo, né? E aí, assim, eu voltei pro Brasil depois de um tempo, estudei na escola, tudo, daí fui fazer faculdade, eu fiz Relações Internacionais, porque já surgiu esse desejo de conhecer mais países, mais culturas e tal. E aí, assim, eu lembro de me formar, e eu sou nerd pra caramba, sou muito estudioso. Então, eu lembro de me formar, tirei uma nota boa na dissertação, tava me achando a última bolacha do pacote. Só que aí não consegui emprego. Fiquei uns 3 meses tentando achar emprego. E entrevista pra todo lado, não passava em nada, cara. E aí eu lembro que ao mesmo tempo eu tive uma desilusão amorosa lá, que eu também não conseguia namorar ninguém. Não dava nada certo, assim. Foi uma fase difícil da minha vida. Então eu me formei e tive... Cara, eu tava lá embaixo, não tinha nada. Tava na casa dos meus pais, não tinha nada. E eu fiz uma oração. Deus, eis-me aqui, o que o senhor quer de mim? Eu tenho um monte de sonhos e coisas, o que eu faço com a minha vida? E aí, um amigo meu me chamou para ir para um projeto no Haiti, que tinha acabado de passar por um terremoto, onde morreram 300 mil pessoas. 300 mil pessoas? 2010. Caramba. Nossa, isso eu não lembro. Florianópolis tem 450 mil, é quase uma cidade inteira. Quase uma cidade. E 1 milhão de desabrigados.
90% de desemprego. Pensa num país quebrado, cara. E aí eu tinha acabado de estudar, economia, política, assim, na hora que ele falou, eu falei, bora, vamos ajudar, mas eu não tenho dinheiro. Quebrado, assim, né? E aí uma pessoa ofertou na minha vida, né? Falou, Matheus, eu acho que você tem que ir. Tal. Pagou a minha passagem e eu fui. E aí nessa experiência de ver a pobreza extrema, eu já tinha tido um relacionamento com Deus, já tinha me convertido, me batizado, eu já tinha uma profundidade com Deus, mas ali eu entendi minha vocação. Ali eu entendi porque que eu tava no mundo, né? Por quê? Porque eu falei, cara, eu não quero viver olhando para essa desigualdade bizarra que tem alguém aqui que não tem o que comer. Eu voltei pro Brasil em crise. Eu falei, cara, um churrascaria, um monte de carne desperdiçada e tem gente lá que não tem nada, cara. Então isso mexeu um pouco com a minha cabeça. Eu falei, eu quero dedicar minha vida para estudar esse assunto aqui, que é riqueza e pobreza. Como que a gente faz para lidar com a nossa riqueza, com a riqueza do mundo, com os recursos que existem, e como a gente faz para lidar com quem não tem nada, né? E como lidar com essa dinâmica sendo um cristão, né? E aí eu comecei a fazer vários projetos sociais, comecei a entrar mais como um voluntário, assim, sem ser pago para isso. Só que foi muito louco, porque daí isso me abriu as portas para fazer um mestrado em Londres, na Escola de Economia, com tudo pago. Foi muito louco, assim, porque eu me dispus a voluntariar para ajudar as pessoas e tal, e aí isso abriu uma porta para eu fazer esse mestrado, e aí começou toda uma carreira trabalhando com desenvolvimento sustentável, com cidades, com governos. Hoje eu trabalho com políticas públicas para pensar em como que a cidade pode se desenvolver tanto da forma sustentável quanto equitativa. Então eu estou muito nesse meio, e aí em meio a tudo isso, profissional, surge essas ideias do livro Economia do Reino e esse ministério que hoje eu tenho, que você que está aí ouvindo pode seguir lá no @Economia do Reino, né, que é onde eu compartilho um pouco dessas experiências. Então acho que isso é um pouco da minha história, assim. Claro que tem muito mais, né? Mas... Sim, show. Ô, Matheus, eu tive a oportunidade de ler o teu livro e a gente observa a quantidade de referências, né, que tu traz no decorrer de todo esse livro, né? Da onde que surgiu, né, quando a gente vai entrar, claro, na questão dos 4 perfis, mas como que surgiu a ideia de juntar esses perfis, de analisar, né? Se tem alguma referência na história ou nos autores que tu analisou que traz a questão dos 4 perfis? Cara, sobre escrever livro e trazer referências, esse livro levou 6 anos para ser escrito, cara. Porque, assim, ele parte de crises minhas. Vou dar alguns exemplos. O que eu faço se eu tiver muito dinheiro? Um cristão pode ter muito dinheiro? O que eu faço se eu vejo um morador de rua me pedindo dinheiro? Eu dou sempre ou não? O que eu faço com a pobreza extrema no mundo? O que eu faço com a desigualdade? A desigualdade é um problema ou não é? Cara, são crises que eu tinha no meu coração. Eu falei, cara, eu não encontro as respostas para isso. Onde estão as respostas para isso? E, assim, o que eu ouvia das pessoas era 2 extremos. Um extremo da prosperidade. Então, tipo assim, cara, você tem que ser próspero, você tem que ser feliz. Deus te deu essa vida aqui para te frutificar, para te abençoar, e aí você ajuda os outros, legal. E de outro lado, umas pessoas falando assim, cara, o propósito da vida é você ajudar o próximo, é você fazer justiça social, é a missão integral. Então, só que esses dois muitas vezes conflitavam. E não tinha um encaixe aqui. Eu falei, cara, então qual que é o caminho do cristão? Qual que é a melhor resposta, vamos dizer assim? E aí eu falei, cara, eu preciso estudar. E comecei a ler um monte de gente ao longo da história do cristianismo. Isso foi a grande descoberta para mim, cara. A gente está aqui depois de 2000 anos de história, de cristianismo. Uhum. E a gente tem pessoas lá no ano 100, 300, 500 que já discutia isso. Então, cara, 2000 anos atrás tinha gente falando, será que a riqueza serve para o bem ou será que ela corrompe meu coração? Será que a pobreza eu tenho que abrir mão? Será que simplicidade? Então, todos esses temas já estavam muito efervescentes no começo da igreja. Lá depois na época dos apóstolos e tudo. Então, eu falei, cara, eu preciso estudar. Eu fui estudar tudo isso. E aí meus olhos foram abertos para entender as diferentes visões que existem ao longo da história quanto ao assunto. A gente a gente acha às vezes que a resposta é sim ou não, né? É preto e branco. Mas na verdade eu entendi que tem diferentes visões cristãs sobre esse tipo de assunto, né? Então começou assim. Começou com uma jornada de muita pesquisa. Eu lembro eu fui estudar na Universidade de Oxford, foi muito legal a experiência. E eu lembro que eu entrei numa biblioteca lá e comecei a estudar tudo assim que eu podia ver sobre isso. E eu descobri uma pessoa falando assim, que existem 4 respostas diferentes para o problema da riqueza e pobreza no cristianismo. Como fazer para integrá-los? Essa é a questão. E aí que surgiu a sacada para mim de falar, cara, na verdade, a gente é muito diferente em lidar com esses assuntos. A gente tem classes sociais diferentes, a gente tem contextos diferentes.
Mas existe uma coisa muito preciosa aqui, que é, em meio às nossas diferenças, a gente pode revelar o reino de Deus. E aí surge essa ideia da economia do reino. Talvez você não esteja entendendo muito bem, mas ontem a gente estava conversando mais, né? Mas eu posso explicar melhor o que é essa ideia. E sabe o que é legal? Quando a gente olha para os recortes, né? E acho que a gente, como igreja, costuma muito fazer os recortes e tirar aquele recorte como uma essência para a vida. Então, tu pega, por exemplo, o caso do entrega tudo para Deus, que Jesus falou pro cara. E Jovem rico. Pro jovem rico. Então, a gente pega esse recorte e diz assim, cara, ninguém pode ter dinheiro. Não era entrega tudo para Deus, era entrega tudo aos pobres, né? Entrega tudo aos pobres, E muito me bem. segue. Então, tipo, a gente olha esse recorte e diz assim, esse é o recorte da igreja, o que a gente precisa fazer como cristão. Né? Mas o Mateus traz no livro várias outras referências de outras histórias que vão dizer o contrário. Né? E como que a gente lida com tudo isso? Tem que entregar tudo para os pobres ou tem que, sabe? Ou usar o dinheiro para outras coisas? Nessa hora, Mateus, acho que quando a gente lê a Bíblia e pensa nisso, eu vejo Jesus Cristo muito focado sempre no coração do cara e nas intenções, e não exatamente no material, né? Quando a gente olha para o mundo de hoje e vê, inclusive, essas referências, a diferença entre o jovem rico, na verdade, não era o problema, não era o dinheiro ali, né? Tanto que, sei lá, as mulheres, por exemplo, que sustentavam o ministério de Cristo ali, eu não vou lembrar o nome delas agora. Suzana, Joana, isso. Isso, por exemplo, Suzana, Joana, elas bancavam aquilo ali. Jesus nunca falou, pega teu dinheiro e dá pros pobres. Ele nunca falou isso. Aliás, legal, obrigado. Né? Ele abençoava elas ali. E isso era necessário. Por outro lado, o jovem rico, o coração dele estava no dinheiro, né? O delas não. Ela tinha um monte de dinheiro, mas ela tá pegando lá do dinheiro do cofre dela e sustentando a obra. E isso era válido, né? Outro exemplo interessante é o de Zaqueu, né? Que a Bíblia não fala que ele abriu mão da profissão dele, do que ele fazia, fala que ele foi generoso, né? E se desfez ali da maldade que ele tinha feito, se arrependeu. Que é diferente de Mateus, que abriu mão de tudo, né? Você tem também José de Arimateia, que era um homem rico, que participava ali da política, do sinédrio. Então, como é que funciona? O Cornélio, um centurião romano, se converte e aí vai fazer o quê? Vai deixar de ser centurião? Sim, continuava espetando os caras lá. Então, e aí você vê a pregação de João Batista, em Lucas 2, ele fala assim, os romanos chegam para ele e perguntam, o que a gente faz para ser salvo? E ele fala assim, não cometam extorsão e contentem-se com os seus salários. Cara, parece paradoxal. Como assim um soldado romano vai se contentar com o seu salário? Ele não tinha que deixar de ser um soldado? Então a gente entende aí que o reino de Deus é muito mais sobre como a gente se conecta com Deus, aonde a gente está. E às vezes a gente acha que onde a gente está é mais importante do que o nosso coração, né? Ou quanto a gente tem na conta é mais importante do que o nosso coração. Então, é isso aí, cara. O caminho é muito mais sobre aonde está o meu coração, o meu tesouro, onde eu coloco valor. E aí tem o contrário também. Muita gente hoje que fala que é cristão, mas que o seu valor está na riqueza, né? Eu costumo dizer, né, que Paulo falava que viver é Cristo e morrer é lucro. A gente vê hoje muita gente falando assim, viver é lucro e morrer é Cristo. Eu vivo aqui para me dar bem na vida, se eu morrer eu vou pro céu. Né? Só que a gente está vivendo um cristianismo diluído, assim, né? A gente está vivendo muito menos do que o verdadeiro cristianismo, que é entregar a sua vida, renunciar aquilo que você tem para ele, né? Então tem esse lado também, né? Quais são, Mateus, os 4 perfis que tu traz aqui no livro? Bom, eu trago aqui, a partir dos dons, né, em Romanos 12, 1 Coríntios 12, eu vi que existem dons que são relacionados à riqueza e pobreza. Nem todos os dons são profecia, cura, milagres e línguas. Tem dons que são, por exemplo, contribuição, ou seja, todo mundo tem que evangelizar, falar de Jesus, mas nem todo mundo é evangelista. Então eu entendo que todo mundo tem que contribuir, ajudar de alguma forma, mas nem todo mundo tem o dom da contribuição. Outro dom interessante é o de administração, que em algumas versões fala liderança. A palavra é kibernesis no grego, que significa governo, lidar com essa gestão, né? É outro dom muito interessante, que pouca gente fala, né? Pensa assim, cara, a 1 Coríntios 12 fala que os dons são dados por Deus visando o bem comum. Ele que distribui, da forma que ele quer. Deus é quem manda no seu próprio corpo. Então ele distribui dons diferentes e para algumas pessoas ele dá o dom da administração. E a gente estava conversando, né, que vocês têm muito esse trabalho de gerir os recursos da igreja e fazer isso de forma transparente, com sabedoria. Então eu entendo que esse dom preenche muito essa necessidade, né, de prestação de contas, de integridade. Você tem também, por exemplo, o dom da misericórdia, que é muito interessante, porque se você olhar do ponto de vista de milagre e cura, você pode falar assim, cara,
se todo mundo fosse curado, não ia precisar de misericórdia, entendeu? Tipo assim, como é que você vai demonstrar misericórdia para alguém em necessidade, né? Você vai ter essa empatia, né? É sentar do lado, é chorar junto. Então é um dom que Deus deu para algumas pessoas de olhar com um olhar mais de justiça, de equidade, de compaixão, de misericórdia. E você tem também o dom do serviço, que eu acho que é muito interessante também, que é você se dedicar, entregar algo que você tem ali nas suas mãos. Então, com esses 4 dons, eu entendi que é possível pensar em diferentes perfis que se baseiam nesses dons para lidar com o assunto da riqueza e a pobreza. Então, os perfis não são perfeitos, porque é que nem os 5 linguagens do amor, eu costumo dizer, né? Que você tem umas ideias ali. A forte, mas... Isso, você tem mas alguns mais pouquinho de fortes, outros. uns mais fracos, e isso não quer dizer que o forte é só o forte que eu vou ter e acabou. Não, eu também tenho que olhar para os fracos para eu melhorar naquela área, né? Então, os perfis ajudam a gente a entender essas possibilidades para lidar com o assunto. Então, são 4. O primeiro é o que eu chamo de doador, é aquele que é muito generoso, muito aberto, coração de ouro, que vai lá, ajuda todo mundo, que é muito desprendido, que dá com o coração, não com a razão, e busca uma vida de gratidão a Deus e de forma invisível. Assim, eu não vou fazer para ser visto, vou fazer porque eu quero desprender o que eu tenho para os outros, por amor. Refletir a generosidade divina. Então esse é o primeiro perfil. O segundo é o que eu chamo de moderado, que é aquele que ele é mais racional. Então ele tem o dom da administração, ele vai calcular o benefício da ajuda que ele dá. Ele vai pensar no benefício para o outro e não o meu coração apenas, né? Então, mais importante do que eu me sentir bem por estar ajudando alguém é você ser beneficiado pela minha ajuda, né? Então essa é a cabeça do moderado. Ele vai pensar na utilidade. E ele busca uma vida de contentamento. Então, uma mordomia para viver com o necessário, não necessariamente entrando muito, saindo muito, sendo muito generoso, abrindo mais calculado, vamos dizer assim, né? Então esse é o segundo caminho. O terceiro é o que eu chamo de transformador. Então é aquele que vai lutar por justiça, por equidade e vai pensar não apenas nas finanças do meu ponto de vista, mas como que eu trago isso para quem mais necessita. Como que eu trago isso para fazer justiça na sociedade, no mundo, com os direitos e com ajuda às pessoas que mais precisam. Então esse é um outro ângulo para lidar com a riqueza e a pobreza. E o último é o que eu chamo de abnegado, que aqui é aquele que abre mão dos seus recursos para depender de Deus e para servir ao próximo e para ir para missões e enfim. São caminhos muito diferentes. E se eu perguntasse para vocês qual que é o mais cristão, né? Ao longo da história, muita gente falaria que é esse último, o abnegado. Se você quer ser perfeito, vai lá, faz missões, entrega a sua vida. Só que aí você vê que esse cara que tá lá, ele é financiado por alguém. E quem é que paga a conta dele Quem lá? é que paga a conta Exatamente. dele? E é um cara igualmente cristão com coração no reino. E aí você vê que para um projeto de transformação que o transformador tá lá sonhando dar certo, você precisa ter alguém para gerir. Então você vai vendo que, na verdade, eles se complementam. E a grande sacada desse livro aqui, que é o Economia do Reino, é que, na verdade, esses diferentes caminhos, eles não são contraditórios. Poderiam ser, porque eu posso ficar tretando com você. Inclusive, eu conversei com um cara, não vou falar o nome dele aqui, mas é um cara muito legal. Ele fez um voto de pobreza. É o único evangélico que eu conheço que fez um voto de pobreza. Tem católicos, mas evangélicos eu não conheço, cara. E é linda a história dele. Ele adotou 10 crianças, ele tem uma vida sensacional. Só que ele falou que ele estava brigado com o irmão dele por 20 anos, porque o irmão dele morava nos Estados Unidos, ganhava muito dinheiro, e ele falava que aquilo não era cristianismo. E aí depois de 20 anos ele entendeu, cara, que cada um tem um caminho. E a gente não tem que impor a nossa visão sobre o outro achando que a minha é superior, né? Então eu entendi que esses caminhos são complementares. Então são perfis que um com o outro vai revelar Deus no mundo. Então essa é a pegada. E tu sabe que é legal, porque quando... bom, eu trabalho muito com finanças, né? Meu dia a dia é finanças. Então, quando a gente percebe perfis desse tipo, tu sabe quais são as forças daquela pessoa e quais são as fraquezas daquela pessoa. É isso aí. Né? Então, muitas vezes a gente tenta, na área de finanças tem muito isso. Não, aqui eu tenho 5 passos para te ter o sucesso. Né? Tu vai seguir isso e aquilo. Mas, cara, se tu aplicar o mesmo passo com os perfis diferentes, Não vai dar certo. não vai dar certo, os resultados são diferentes. É isso mesmo. Né? Então, aprender a olhar para as pessoas por meio desses perfis, tu vai conseguir perceber, cara, o cara valoriza isso. Como que eu faço ele valorizar essa outra coisa que é importante também? Por exemplo, você vai falar pra alguém que essa pessoa precisa ter renda extra pra poder conseguir conquistar seus sonhos, só que a pessoa ela não tá pensando na renda extra, ela tá pensando no projeto transformador dela no meio da favela pra mudar a vida de pessoas. E aí, beleza, às vezes aplica, às vezes não. Depende do seu propósito, depende do seu objetivo, né? E eu acho que os perfis falam muito sobre vocação. Qual que é a razão pela qual você está aqui no mundo?
Vai ter gente que vai trabalhar dia e noite, vai ganhar muito dinheiro, e aí a questão é, o que você vai fazer com esse dinheiro? Né? Aí tem que se questionar isso. Vai ter gente que vai viver uma vida mais moderada, mais tranquila, sem ter muito, sem ter pouco, mas como que eu faço isso para a glória de Deus? Sem viver ansioso, sem viver no contentamento, né, que Paulo fala sobre posso passar por abundância ou por necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Isso aí, cara, posso dizer que isso é igualmente revolucionário, viu? Ser generoso eu posso dizer que ser contente com o que você tem é igualmente revolucionário do que ser generoso. Por quê? Porque o mundo está cada vez ansiando por mais. Você tem uma pessoa que hoje se contenta com o seu salário, é uma coisa revolucionária. Então eu diria que o moderado não é menos do que os outros, né? E nem mais, né? E aí, por exemplo, o transformador, né? Cara, como a gente precisa de pessoas que vão lutar por justiça nesse mundo? Como a gente precisa? Eu posso me identificar mais com esse perfil, e por um certo tempo na minha vida, depois da experiência do Haiti e tudo, eu falava para as pessoas que esse era o caminho mais cristão. De certa forma, eu falava isso. Eu falava, tipo, todo mundo tem que se levantar para fazer a diferença, nós somos os braços e os pés de Jesus, e eu pregava isso, né? Mas assim, hoje eu entendo, depois que uma senhorinha veio para mim e falou assim, Mateus, eu não posso ir, mas eu estarei orando por você. Aí eu falei, vixe, cara, então calma aí, né? Não é bem assim, né? Você tem diferentes possibilidades. Mas aí, que nem você falou, você tem fraquezas diferentes, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito generosa, ela pode fazer isso por reconhecimento, pode fazer isso para aliviar a consciência, pode fazer isso para ser visto pelos outros, Cara, você tem milhões de razões para uma pessoa ser generosa de forma errada. Ananias e Safira. Eles deram muito, mas com o coração no lugar errado. O moderado, ele pode ser mesquinho, ele pode estar falando assim, não, eu vou gerir bem aqui, mas aí não vou ajudar ninguém, entendeu? Eu vou reter, né? Cada um tem o seu risco, né? O transformador, o risco eu diria, muito da militância, né? Aquele tipo de pessoa que vai falar, cara, tem que fazer isso pelos pobres e tal, e aí fica batendo na tecla e às vezes perde a noção do limite, de quanto que dá pra ir, quanto que às vezes tem que ter uma noção da realidade. E o abnegado, eu diria que o risco é muito a questão da arrogância, talvez, de ser superior, ou de achar que você vai sozinho, Deus me deu uma palavra, eu vou, e não depende do corpo, né? Cada um vai ter o seu risco, né? Muito bom, muito bom. Mateus, qual é a tua opinião sobre isso hoje, baseado em tudo que tu já estudou, né? A gente tem a nossa aqui, inclusive a gente segue um pastor aí que normalmente prega sobre isso também, sobre finanças e economia, sobre ter dinheiro é pecado ou não. Dons Deus dá para cada um, né? Uhum. Então vai ter gente que vai ter dom de ensino e não vai ter nenhum desses 4 dons. Uhum. E, enfim, esse cara tem dinheiro, porque, enfim, trabalha um monte, tem dinheiro e tem o dom, sei lá, da profecia. Como que se encaixa nisso? Como que ele abençoa o reino com o dinheiro dele? É pecado ou não? Pecado não vou nem falar, porque isso é obviamente que não é. Ter dinheiro não é pecado, né? A questão é, a gente já comentou aqui, onde é que está o teu coração? Como uma pessoa que não tem um desses 4 dons trabalha no reino de Deus com suas finanças, entendeu? Sim, cara, eu coloco aqui no livro a premissa de tudo isso, dos perfis e dos dons, é ter uma vida entregue para Deus. É renunciar a tudo por Ele. E tudo não é necessariamente os recursos materiais, mas é o meu coração estar disposto a tudo por Jesus. Essa é a premissa para ser um discípulo, né? E aí eu entendo que existe a possibilidade do caminho na riqueza, tem 3 elementos que eu coloco aqui. Se a riqueza for fruto da diligência, ou seja, o trabalho diligente, a mão diligente prosperará. Então, a pessoa que trabalha duro, ela vai ter o retorno por trabalhar duro. E não por, enfim, formas ilícitas, né? Então, isso é um elemento. Então, a riqueza vem como fruto da diligência. Segundo, é a riqueza como forma de responsabilidade. Então, a gente tem que ser responsável pela vida que a gente leva aqui nesse mundo. Sem ser um peso para os outros, cuidando dos nossos familiares, pagando as contas, sendo íntegros. E aí você tem o exemplo da parábola do filho pródigo. Todo mundo fala dos filhos, ninguém fala do pai. O pai ficou trabalhando. Ficou lá, arduamente trabalhando, para quando o filho tivesse chegando de volta, sem nada, ele tivesse o que oferecer numa festa para receber o filho e ter como integrar ele ali de volta na sociedade. Então, essa responsabilidade é muito importante, né? Essa integridade. E o terceiro ponto, que eu acho que além desses 2 é essencial, é a riqueza como fonte de generosidade. Então, tudo que Deus coloca nas nossas mãos, a gente deve gerir de tal forma a dar frutos eternos. A nossa vida não é apenas para dar resultados terrenos aqui, crescer, chegar ao topo da pirâmide e aí morrer, né? A nossa vida, ela deve, de alguma forma, se despejar em favor
do reino de Deus. E aí como? Você pode falar, bom, tem várias possibilidades. Eu acabei de dar 4 possibilidades em caminhos, né? Mas eu acho que o coração é essencial aqui. A parábola do rico insensato fala muito disso, né? Que o cara foi lá, trabalhou, ganhou dinheiro, viveu para si de uma forma egoísta, morreu, e aí Deus fala, louco, essa noite pedirão tua alma, o que vai sobrar tudo isso que você fez? Armazenou tudo, né? Pra quê? Né? Qual o fim, né? Então, eu entendo que uma pessoa pode olhar e falar, eu não me encaixo com nada disso, tal, só que, cara, a riqueza, se ela for um fruto da diligência, se ela for uma forma de viver aqui nesse mundo de forma responsável, você tem que usar isso buscando dar frutos eternos. Como? Cara, busca a direção de Deus. Aqui tem várias possibilidades que eu apresento, mas a vida não é só sobre o eu. E isso precisa ser falado, porque a gente tem muito cristianismo hoje, muitas igrejas falando, cara, Deus quer te abençoar, o foco é o eu, né? Eu vou para a igreja para receber uma palavra para mim, eu vou para lá para ser abençoado, eu dou porque eu quero receber. O eu, cara, não pode estar no centro. O cristianismo não é sobre eu, o cristianismo é sobre nós, né? É um corpo. Então, eu acho que essa é uma mensagem para começar a conversa com quem tem recursos nesse mundo, né? A gente aqui tá numa mesa de pais, né? Todos temos filhos, o Drogo que tá ali nas mídias também tem. Né? Como que a gente leva esse conceito para os nossos filhos? Como é que tu trabalha isso dentro da tua casa? Né? O que tu leva de ensinamento? Tu consegue já perceber alguma coisa nos perfis dos teus filhos? Sim, na verdade eu tô pensando num Economia do Reino Kids aí. Eu tava conversando com meu filho sobre isso, cara. Claro que tem que ser muito mais simples, né? Mas eu pensei em 4 verbos. O verbo cuidar, o verbo dar, o verbo sonhar e o verbo servir. Então, cuidar cara, filho, tudo que você tem que cuidar bem. Porque Deus te deu esse brinquedo, o que for, para você ser um bom mordomo disso. Então, aprenda a cuidar e a dar valor ao que você tem. Né? Às vezes, a gente tem muitos presentes em aniversário e tal, às vezes vai lá, descarta, né? Não vale nada, né? Mas esse atribuir valor vem dessa gestão, desse cuidado. Acho que já é um sinal aí do moderado, né? De aprender a cuidar. O dar é aprender a compartilhar. Então, filho, aprenda, por exemplo, cara, um prato com comida. O outro vai lá pegar, não pode. Aprender a compartilhar, cara. Aquilo que eu tenho, colocar à disposição do outro. Alguns têm mais tendência do que outros. Isso que é muito curioso, cara. Um filho meu, ele cuida muito bem, ele guarda todas as coisas, tudo certinho, o outro não. Aí esse outro não, ele compartilha tudo que ele tem com os outros. Esse aqui não, entendeu? Então a gente já vai vendo essa diferença. Aí eu vejo que o sonhar também é importante, porque eu acho que a gente precisa ensinar as nossas crianças a imaginar como esse mundo poderia ser, né? Sem a queda, sem o pecado. Como que a gente pode trazer mais dignidade, mais justiça? E isso é sonhar. Como que você pode produzir algo no futuro, sua profissão. E acho que a gente tem que sempre encorajar os nossos filhos a ter essa visão além, né? E não só uma visão de imediatista, né? E o outro é o servir, que acho que é um pouquinho diferente do dar, que é tipo assim, cara, ajudar com as tarefas de casa, ajudar a arrumar a cama, que é um pouco da disciplina, que eu acho que pode aprender muito como que você vai colocar à disposição do outro o que você tem no futuro. Então eu tô sonhando com essas ideias aí, quem sabe um dia não surge algo. Muito legal. Pode usar o laboratório lá de casa, são os 4, acho que eu tenho os 4 perfis lá. São bem diferentes. São totalmente diferentes, né? Então é muito legal isso, né, cara? E aí você vê a força, né, em alguns mais para uma área e menos para outra, né? Sim. A Rafa, ela levanta de qualquer lugar, ela entrega tudo para todo mundo, ela é super generosa, tudo que precisar. O Ethan, cara, cada brinquedo dele tem a sua posição, o seu cuidado. Tem mais dificuldade de compartilhar, né? Então, cara, cada um tem o seu jeito, sabe? Pode ter o sonhador ali, que é quem que é o idealista às vezes. Anabela, total. Total. Caramba, você tem os 4. Anabela é sonhadora. Ele tem 4 filhos, cada um. Sonhadora. Talvez, não sei se o abnegado eu tenho. Não, servir. É que talvez, eu não sei se o servir também é algo tão nato, né? Porque eu acho que a criança ela é mais egocêntrica às vezes, né? Ela vai aprendendo que a vida não é sobre ela com o tempo, né? Ela é treinada para ganhar tudo na mão, né? Depois ela vai fazendo alguma coisa. Mas interessante, né? Nós vamos ao laboratório. Vamos testar as ideias. Tu se identificou? Sim, cara, acho que eu sou moderado. Sou totalmente, tu é totalmente moderado. Eu tava esperando tu dizer, porque tu é totalmente moderado. Aliás, nós somos moderados. Somos moderados. Eu sou muito transformador. A gente financia o reino, mas tem uma boa organização de vida pessoal
e se preocupa em manter o reino, que, pelo menos que está em nossa volta, de uma forma da melhor possível que a gente puder. Sim. E não quer dizer que moderado não é generoso, né? É que é uma generosidade pensando na utilidade. O fim... Isso. Não é de qualquer jeito. Não, é, Faz sentido? isso. Tem um início e um fim? Isso. Tu fez um bom recurso desse aí, exatamente o nosso pensamento. É. Né? Mas o que pode acontecer, a gente falava ontem teve lá na PIB, ele reuniu os grupos de cada um, que cada um se identificava, e a gente viu qual é a nossa dificuldade, né? E os moderados têm essa dificuldade de repente, analisar demais aquilo que tu vai ofertar, Sim, onde é que tu vai colocar. Já deu nem pensou. Entendeu? Então tu tá cuidando, às vezes, de como o outro vai administrar o negócio. Entendeu? E Jesus, ele faz questão de mostrar que nem sempre a utilidade é o melhor caminho. Porque é difícil isso, cara. Mas, por exemplo, quando ele multiplica os pães e peixes, ele pergunta para Filipe antes. O que dá para fazer com... Como que a gente faz aí para alimentar? Senhor, a gente não consegue... Com o dinheiro que a gente não consegue alimentar ninguém. Aqui é muita gente, né? Então, ele faz essa pergunta para ver, tá, como que a tua racionalidade vai lidar com isso? Aí chega o outro ali com 5 pães e 2 peixes. Toma, todo mundo come aí. Ou o exemplo da viúva pobre, né? Que ela vai dar 2 moedinhas e a pessoa vai perguntar, cara, mas ela não vai ter o que comer, não faz sentido, né? Assim, não faz mesmo, se for ver. E Jesus vai de novo, mostra outra lição. Então, da importância do coração, né? Então, eu acho que é muito legal a gente ser desafiado a enxergar o valor daquilo que a gente não tem, né? Daquilo que não é tão natural para nós, né? Porque acho que o risco, sendo 2 moderados, meu segundo é moderado também, porque eu sou bem racional. Eu acho que o risco é de, às vezes, diminuir a importância de alguém chamado por Deus para fazer algo extravagante. E às vezes falar assim, cara, não sei se é por aí, cuidado, sabe? E às vezes reter algo que é muito sincero e muito puro de alguém que está fazendo algo para Deus. Por exemplo, se meu filho decidir ir para o meio da África, ser um missionário, sei lá o quê, talvez o meu papel seja falar, filho, pensa bem, faz uma faculdade antes. Claro, eu tenho que instruir, mas às vezes eu não posso impedir um caminho que Deus está chamando ele, por ser o chamado dele, e eu achar que o meu é o único certo, né? Então é um conflito geracional, é um conflito às vezes de casamento. Você tem um que é mais assim, outro que é mais... Cara, então a gente precisa ter essa humildade, né? De entender que nem sempre o nosso caminho é o caminho único, né? Mas assim, é extremamente necessário, se eu for fazer um diagnóstico da igreja brasileira, porque você tem diferentes culturas, né? Eu já morei em alguns países e eu estava visitando meu irmão que mora na Itália. Ele falou que lá as pessoas são extremamente... elas não gastam, elas poupam tudo. Então assim, talvez seja por herança da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, que você tem ali, tá no limite, então você guarda com medo. Mas ele falou que as pessoas não gastam, elas ficam poupando para sempre. O brasileiro é o contrário. O brasileiro não poupa nunca. Pega crédito e fica gastando loucamente, né? Assim, se endividando, né? E a gente tem que entender, então, qual é o nosso perfil. Eu entendo que... Tem um outro livro muito interessante que é Deus e o Dinheiro. E ele fala assim que todo mundo tem um desses 3 caminhos. Ou é gastador, ou é poupador, ou é servo. O gastador, ele vai achar que quanto mais ele comprar, quanto mais ele consumir, quanto mais ele tiver, isso vai fazer mais sentido para ele. Então é aquela pessoa que tem muita facilidade em sair gastando. O poupador é aquele que acha que, não, cara, eu vou reter bastante aqui para poupar para o futuro e ser bem certinho aqui para nunca me faltar. E que isso também é um risco, porque você pode deixar de viver, ou pode deixar de... né, enfim. E o terceiro é o servo, que ele fala, esse é o caminho, é o melhor caminho. É você entender que a sua vida não é para você, seja gastando ou poupando, mas é com um fim, que é para o reino, né? É muito legal essa visão também, né? Porque senão a gente pode cair nas nossas próprias armadilhas, né? De como a gente lida com a nossa vida e com os recursos. Matheus, um outro livro que a gente acabou não trazendo, mas que também é de tua autoria, é Dízimo, né? Sim. Como é que tu enxerga a questão das ofertas em igreja? E a gente vê hoje, né? A gente vinha conversando, igrejas que dizem que tem que dar tudo, né? Existe um apelo forte à questão da semente, né? Sim. Semeando aqui na igreja e aí você vai receber. Né? Como que tu olha para essa visão de hoje, para ofertas, dízimos, como as igrejas têm lidado com isso? Dízimo é 10%? Não, começa por aí. Dízimo não é 10%. Se você pegar a Bíblia para ler com atenção, você vai ver que tinham diferentes tipos de dízimo na lei mosaica. Você tinha o dízimo dos levitas, o dízimo das festas e o dízimo dos necessitados. Esse dos necessitados era uma vez a cada 3 anos. Então a conta não é simples.
E lá no livro eu mostro um pouco como que os judeus consideravam o dízimo conforme a lei mosaica. Só que assim, a gente não é judeu, né? A gente vive a nova aliança com Cristo. Então eu entendo que o que o cristão é chamado a fazer é contribuir com alegria, sem pesar ou obrigação. Eu entendo que esse é um bom norte para nós, porque Deus ama quem dá com alegria, e não por compulsão, não por obrigação. Então, infelizmente, cara, eu acho que o que acontece na igreja hoje é que tem muita gente forçando as pessoas com argumentos dizendo assim, cara, se você não der, vai acontecer algo ruim. Você vai ser amaldiçoado, você vai se dar mal na tua vida, porque você não está obedecendo a Bíblia. E eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, porque... O contrário também, né, Matheus? Dá aqui que Deus vai te abençoar e você vai ser curado, etc, etc. Então. Os dois lados. Cara, é muito difícil isso, porque isso é uma barganha. A gente não... Como que a gente vai... Deus Shopping Center, né? Vem aqui, deixa aqui e leva o produto bênção, o produto... Cara, como que eu vou barganhar com o Criador de todas as coisas? Quem é a gente? Que absurdo é esse, né? Eu entendo que a gente pode falar dê e você será abençoado, porque existe um princípio, que é quem semear muito vai colher muito. Cara, se você põe lá um monte de semente, você vai ter um monte de árvore. É um princípio básico. Agora, dê para ser abençoado, tá falando que o teu intuito em dar é você receber, ou seja, uma barganha. E é isso que muita gente fala. Dê para que Deus te abençoe. Cara, eu não vejo dessa forma. E eu queria até sugerir aqui, eu até já falei isso em alguns lugares, uma nova definição de prosperidade. Eu apresento isso no livro. A gente enxerga a prosperidade como sucesso, bem-estar, eu ter muito dinheiro na conta, ter casas e bens. Se você pegar o dicionário e abrir, é isso que é prosperidade, né? Êxito, dar certo, crescer. Eu entendo que a prosperidade do reino, ela é quando você é bem-sucedido em trazer benefício a outros. O sucesso, da perspectiva do reino de Deus, não é individualista. O sucesso é comunitário, é amplo. Então, eu entendi isso lendo o Salmo 1, que fala, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, tal. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, os frutos dão na estação certa, e tudo que ele faz prospera. O que é esse prospera? Quer dizer que tudo que ele faz dá certo? Quer dizer que se ele tiver um empreendimento, ele vai sempre ganhar? Todos os contratos vão dar certo? Ele vai ganhar muito dinheiro? Será que é isso? Se for isso, então tem um monte de gente que não é cristão, que não é justo, né? Porque não dá certo, né? Então não é isso que quer dizer. O que quer dizer é que o justo, quando ele prospera, ele é como uma árvore, que ele dá fruto para quem está à sua volta. E isso é frutificar, isso é prosperar, isso é o shalom, é o florescer, né? É eu conseguir, claro, sustentar a mim mesmo, ter o que eu preciso, mas aí eu começar a transbordar para os outros. Essa é a prosperidade do reino. Então, se essa é a prosperidade do reino, por que a gente está falando que eu tenho que dar para receber? Porque aí o foco sou eu. Não, eu dou para dar, para servir, para amar, para expressar o quanto que eu amo a Deus, o quanto que eu me sinto amado por Ele, então eu dou a Ele, né? Então eu acho que existe muita distorção, cara, infelizmente, nesse assunto, que tem levado muita gente a ter crises quanto a esse assunto, crise de fé. Eu tenho visto gente com crise de fé por causa da religiosidade. Então, assim, resumindo, o que eu falo no livro? Eu falo que a gente tem que fugir de dois extremos. Fugir do extremo do legalismo, que é obrigar, é dizer que se você fizer, você terá, né? Cristianismo não é sobre isso. Não é sobre o que eu faço para receber. O cristianismo é sobre eu saber que eu sou amado, então eu amo. É uma consequência. Tudo que eu faço é uma consequência do que ele fez por mim. E não é o que eu vou fazer e vou ganhar dele, né? Então, fugir desse legalismo de um lado, e de outro lado, fugir do relativismo. Que é assim, então não precisa dar, não precisa... então também não vou dar para ninguém, vou viver a minha vida. Peraí, mas calma aí, você está falando então que você está descartando todos os princípios bíblicos de honrar líderes, de cuidar dos órfãos e viúvas. Então a gente não pode ser relativista ao ponto de achar que todo mundo faz o que quiser. Porque a gente segue os padrões bíblicos, os princípios bíblicos. Então aí viver esse equilíbrio que é o grande desafio no assunto do dízimo. Muito bom, muito bom. A gente tem um amigo em comum, nosso mentor aqui do estúdio, que é o Tim. Grande né? Tim. Você vai estar com ele aí entre hoje e amanhã. E uma das coisas que ele trabalha muito é a questão do cuidado com a criação. Sim. Né? Mordomia. Da mordomia. Né? E como é que tu vê isso? Qual é a tua relação? E como que a gente está andando como sociedade, né? E até na comunidade cristã com essa relação com a criação?
Cara, eu entendo que quando Deus criou o homem, ele colocou o homem no jardim. E ele falou assim, cuide e cultive do jardim. Então ele deu essa tarefa, esse mandato para o homem. E aí ele falou assim, domine e subjugue a terra. Muita gente usa esse versículo para falar assim, tá vendo? Deus está falando que a gente tem que explorar os recursos e pegar tudo pra gente. Só que ele fala domine e subjugue a terra conforme a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos os cuidadores desse jardim feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a gente tem que refletir o modelo de governança dele. E qual que é o modelo de governança dele? Ele faz isso com a gente? Ele explora a gente para o benefício dele? Né? Ou seja, não, ele enche a gente de capacidades para a gente florescer, para a gente crescer. Então eu entendo que o papel do homem no mundo é criar uma civilização que traga glória para Deus. Ou seja, que frutifica e não que é extorquida e explorada. E hoje eu vejo que o homem cria uma relação de predação. Ele é o predador. Então, infelizmente, eu acho que esse caminho tem sido muito natural nas igrejas sem ser questionado. E muito por causa da escatologia, que o mundo vai ser destruído, então o que importa eu cuidar da natureza? Cara, não, na verdade a gente cuida da natureza, a gente tenta ter uma vida justa nesse mundo, porque Deus é o Criador. Então eu faço isso em honra a Ele. Isso aqui é dele, a terra pertence a Ele. Tudo que foi feito pertence a Ele. Então é assim, eu entendo que o como é muito difícil. Como que eu posso fazer isso? Reciclando, sei lá, não dirigindo o meu carro para não emitir carbono, como que eu faço? Não poluindo as praias. Cara, é complexo essa prática, porque a gente vive num sistema caído. A gente vive em um sistema onde, se eu não tiver um carro, eu não consigo levar meu filho para o hospital. Tipo assim. Então, acaba que a gente fica dependendo, né? E se você não tem recursos, algumas sociedades já estão começando os mercados a serem mais sustentáveis e tal, mas é complexo, porque como é que você faz para viver essa integridade com a criação em um sistema caído? Muito difícil. Só que isso tem que incomodar a gente. De alguma forma tem que incomodar, porque não tá certo. Não tá certo a gente causar tanto mal para a criação e achar que tudo bem, porque a gente nós vamos dominar a terra e subjugar ela e beleza. Não é beleza, porque a nós foi dado o cuidado da criação. Então assim, eu entendo que a gente tem que encontrar formas de viver de forma íntegra nesse mundo. E a integridade tem a ver com a minha relação eu e Deus, tem que ser restaurada. Relação eu e você, o ser humano, e relação eu-criação. Esses três âmbitos de relacionamento precisam ser redimidos, precisam ser restaurados. O criação, eu acho que a igreja ainda não chegou tão longe nesse assunto. Tem sido muito falado sobre eu Deus, eu e próximo, né? Mas e eu criação? Né? Então, acho que o Tim é o grande mestre desse assunto, eu quero conversar muito com ele sobre isso, mas eu entendo que a gente tem que avançar bastante. Porque a criação pertence a ele e eu quero ser um bom mordomo daquilo que ele deu para nós, que não é só dinheiro, não é só recurso, mas também é a criação, né? Falando do Tim, voltando um pouquinho no dízimo. Se interessou, Edu. No livro dele, Trabalho, Descanso e Dinheiro, o Tim aborda muito bem essa prática do dízimo, dizendo, ele fala isso, eu não sei se fala nesse livro porque a gente convive com ele, eu já vi ele 1 milhão de vezes, né? E ele fala assim que Jesus Cristo veio, existia a lei, agora existe a nova aliança, né? Jesus Cristo não veio para derrubar a lei, ele veio para amplificar a lei e anteriorizá-la. Né? Então, exemplificando aqui para quem está ouvindo. Antes a lei dizia, não adulterarás. Ponto, então se tu não fosse lá e dar uma fucufada lá na mulher do cara, tu não adulterou. Jesus Cristo veio, olha, se tu olhar para a mulher do próximo e cobiçá-la, você já pecou. Então, piorou a lei, ficou muito mais difícil. Só que agora não é só o ato, não é para fora, é interior. Então, dentro do teu coração. Porque Deus sempre esteve preocupado com o coração. Só que o povo não entendeu isso, né? Deus, né, o Pai, estava preocupado com o povo judeu em amá-lo, em adorá-lo, o que estava sempre intenção do coração, e não na atitude, né? Porque aí tu bota uma barreira ali, vai. O Tim aborda isso de uma maneira muito legal, muito leve nesse livro, de que, olha, a nossa servidão para Deus é 100%, dízimo não é 10%, é 100%. É 100% da tua vida. Agora, claro, tu vai pegar toda a tua conta e doar para a igreja, não é isso que ele quer dizer, não é isso que a Bíblia quer dizer. Quer dizer que você, agora cristão, você entende que você é mordomo desse reino. Então, cara, você, a natureza, tudo isso deveria, pelo menos, servir a Deus. E como você vive essa vida do 100% para Deus, né, no mundo de hoje?
é meio complexo de falar isso no sistema caído que tu acabou de comentar, entendeu? Sim. Que você tem que pagar conta, você tem que, né, comprar fralda pro bebê. E pagar a conta e pagar a água de luz, a conta de luz, telefone, a fralda do bebê, tá dentro do princípio do reino ou não? Claro, porque a nossa vida é uma vida integral, né? Não é uma vida separada entre espiritual e secular, né? Por isso que até mesmo dinheiro, recursos, é um tema extremamente espiritual. Como a gente lida com os nossos recursos é muito espiritual. Só que a gente acha que não, a gente acha que é só uma transferência de Pix ali que a gente está fazendo, né? Mas assim, quanto ao que o Tim fala sobre a nova aliança, eu enviei esse livro do dízimo para 20 teólogos, 20 pessoas revisarem. Ele foi um deles. E a revisão dele foi a mais legal, posso dizer. Ele fez uma revisão muito legal. E uma coisa que ele me falou que ficou muito marcado para mim é que, cara, nem Pedro, nem Tiago, nem João e nem Paulo falam sobre 10% dízimo. Não mencionam. Não tem menção nenhuma. E Paulo tem várias passagens em que ele instrui a igreja a ser generosa, a dar com alegria. Ele tem várias passagens, 2 Coríntios 8 e 9, 1 Coríntios 16, ele vai ensinando a igreja. Então ele não ensina o dízimo, né? Então é muito interessante isso, porque a única passagem do Novo Testamento que fala de dízimo é Hebreus. E Hebreus está comparando a velha aliança com a nova aliança. Ainda está dando uma questionada ali. Exato, está dando um padrão, ele né? está falando que a nova veio para trazer algo muito superior, muito mais profundo do que a velha, né? Então, assim, cara, é precioso entender que o que mais vale é o coração. E aí eu pego o versículo de Mateus 23, que Jesus fala: ai de vocês, escribas e fariseus, vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, mas vocês estão negligenciando os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Cara, e aí ele fala: vocês não devem omitir essas coisas e nem o dízimo. Ele está falando para os fariseus no contexto de lei. É muito interessante isso, porque ele traz o que é mais importante. E às vezes a gente está batendo no que não é mais importante. A gente está batendo numa tradição, numa porcentagem, e eu quero a regra. Qual que é a regra aí? Fala aí, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? E Jesus está falando: você está deixando o mais importante. O quanto, tudo bem, isso aí você vai ter diferentes possibilidades, diferentes visões aí teológicas, mas e o que é mais importante você está fazendo? Você está sendo justo? Você está sendo misericordioso? Você está sendo fiel? Você está sendo amoroso? Então, eu acho que isso te traz muito bem. Esse tudo. Esse tudo não é eu dar tudo, mas eu estar sempre com o meu coração olhando para esses princípios que são essenciais para o reino de Deus. E buscando exercer eles, né? Ter disciplina, buscar cada dia viver um pouco mais isso, né? E um pouco menos para mim. Eu acho que esse é o caminho, cara. Se a gente fizer isso, cara, eu comecei a aplicar esses princípios na minha vida, vai além de 10%, cara. 10% é muito pouco. Sinceramente, assim. Do meu tempo, do meu dinheiro, você vai passando. Porque a vida deixa de ser sobre mim, né? Porque se a vida for sobre mim, beleza, eu coloco 10% ali, tico a caixinha e vivo pra mim. Tá de boa. E ainda sei que Deus vai me abençoar porque eu tô fazendo essa prática. Então, é fácil, né? O caminho é estreito, cara. O caminho do cristianismo não é um caminho de ticar uma caixinha e achar que vai dar tudo certo. É um caminho de entregar tudo. E aí o tudo eu acho que se revela através de como que a gente se dedica a crescer nesses princípios e valores que Jesus fala que são essenciais. Muito bom, muito bom. Cara, eu tenho mais uma pergunta. Dá tempo. Dá tempo. Como, dentro de uma igreja, dentro de uma administração, a gente pode se proteger de uma maneira inteligente a fazer o reino de Deus crescer? Conseguiu me entender onde é que eu quero chegar? Como? Como um pastor, como um administrador de igreja, como ser transparente para quem está administrando dinheiro que não é teu, é dos outros, né? São doações. Como administrar isso? Como mostrar para a mídia que o povo cristão mexe com dinheiro de uma forma honesta e não enche a cueca de dólar e vai para o Congresso Nacional? Sim. Né? Como, cara, a gente poder revelar Cristo também através das nossas finanças de uma forma ética. Sim. De uma forma que as pessoas vejam, poxa, vale a pena botar o dinheiro ali porque assim, esse negócio chamado Reino de Deus cuida de crianças, cuida de jovens, manda missionário para cuidar das pessoas no outro país e ver o poder do evangelho crescendo e não ver as pessoas na igreja aumentando de carro, casas e
e helicópteros e Ferraris, e os templos aumentando de tamanho e tendo ar-condicionados e estúdios super poderosos. Isso é legal? Sim, amém, que seja, que toda igreja vire um teatro. Mas quem está de fora vendo isso, como a gente ser inteligente o suficiente para mostrar, ó, eu tenho isso, mas olha só, gente, isso aqui tá aqui para poder servir vocês e não para poder servir eu, né? Não porque eu tô andando de Ferrari. Tem resposta para isso? Cara, eu tenho uma resposta de um possível futuro livro, vamos ver. Que é uma frase muito simples, cara, mas que eu acho que resume um pouco desse anseio nosso de ver o reino de Deus expandindo e não tanto o que nós queremos para nossa vida, que é menos eu, mais nós. Cara, a gente precisa entender o quão mal é o individualismo na nossa vida. O quanto isso afeta as nossas decisões diárias. E o quanto que a gente precisa começar a ter uma visão com um propósito além de nós mesmos. Eu acho que são duas respostas aí que você falou. Processo e propósito. O processo é o seguinte, cara, precisa ter integridade, precisa ter prestação de contas, precisa ter transparência. Hoje você tem empresas que são muito mais éticas do que igrejas. Fato. E aí? Como que você lida com isso? Você precisa crescer nisso aqui. Precisa ter excelência em como lidar com recurso. Não é só não ter corrupção. Ah, não, ninguém rouba dinheiro aqui. Tá, mas você está usando o dinheiro com um fim bom, você está fazendo certinho, você está tendo uma boa prestação de contas, está investindo bem. Né? Eu acho que isso é essencial, que é o processo. E o outro é o propósito. Eu entendo que é necessário investir em infraestrutura, em estacionamento, em prédio. Claro, é importante, porque é um espaço comunitário. Né? As pessoas desfrutam daquele espaço. Mas eu entendo que o propósito ele precisa ir além do que é a estrutura. E tem que ser focado em pessoas. Se a igreja entender o propósito de investir recurso em pessoas, principalmente os que têm menos possibilidades, imagina, cara, a igreja começar a botar dinheiro para investir em cursos de pessoas que não têm condição, né, e pagar a faculdade da pessoa. Teve um caso que lá em Recife, que eu fui numa igreja lá falar, da igreja anglicana, e eles me falaram que na pandemia muita gente na igreja começaram a ficar desempregados e ter dificuldade financeira, né? Eu acho que é o caso de muita gente no Brasil que passou, no mundo, né? E aí, o que essa igreja fez? Eles decidiram que o dinheiro que eles tinham arrecadados mensal ia ser para pagar a conta de gente que estava desempregada da igreja. Eu achei muito legal. Eles chegaram e começaram a pagar um monte de conta. Falaram, vamos ajudar vocês, que estão em necessidade. E aí o que o pastor me falou foi que, por causa desse movimento, as pessoas que tinham condução ou que estavam ganhando mais, começaram a dar mais. Entender que a igreja estava cumprindo um papel comunitário ali, um papel social, né? Então, assim, eu entendo que se o nosso propósito é um propósito digno, naturalmente isso vai gerar mais generosidade. Então a gente também precisa ter um propósito bem claro e um propósito bem justo. Cuidar dos necessitados, órfãos e viúvas, ajudar pessoas que estão, sei lá, parte vocacional, parte missões, pessoas que estão em outro país, em outro contexto. Cara, você tem muitas possibilidades de coisas justas e dignas. Só que se a igreja tem o norte e gasta 95% do seu dinheiro com conta e com infraestrutura, é muito mais difícil de você gerar um senso de comunidade. Porque a pessoa vai estar botando o dinheiro dela e pensando, mas isso aqui é pra quê? Né? O que está gerando? Então, eu entendo que a resposta são esses dois, cara. Processos que sejam íntegros e propósitos que deem um norte, né, para a comunidade, para a igreja, para viver empolgado com aquilo que ela está criando, cara. Cara, a gente está criando uma coisa incrível. Olha só que legal esse projeto na minha igreja lá, Relevância. Tem um projeto social muito bacana, que é no meio da favela, aulas de futebol, aulas de balé. Cara, eu fico mó feliz de saber que a igreja está fazendo isso e eu vejo muito propósito nisso. É uma inserção na sociedade, não é apenas sobrevivendo em si mesma, né? Então, eu acho que precisa ter esses dois lados, cara. E o propósito, eu acho que muitas vezes tem faltado, porque o propósito tem sido para si, né? A igreja, ela vive para si. E eclésia é para fora, não é para si, né? O nosso propósito como cristãos é alcançar fora. Então a gente tem que ter algum tipo de diálogo com os espaços de necessidade no mundo, né? Eu estava na Coreia, nessa conferência de Lausanne, 3 meses atrás. E lá eu estava num grupo de discussão que era sobre a influência e a confiança do cristianismo na sociedade, que caiu muito. Hoje, o Tim Keller escreveu um livro sobre isso, né? Que a sociedade ocidental ela é pós-cristã.
As pessoas já estão muito céticas quanto ao cristianismo. No Brasil nem tanto, porque o Brasil ainda está crescendo bastante o cristianismo. Mas muita gente está em crise porque está vendo, vocês são religiosos, vocês vão para a igreja, mas o que isso está trazendo de diferença? O que isso está melhorando a vida de quem precisa, né? E esse é o risco da igreja brasileira, cara, de crescer, crescer, crescer. E qual que é o impacto? O que a gente está fazendo para melhorar o nosso país? O que a gente está fazendo para cuidar daqueles que mais precisam, né? E é isso que Jesus chama a gente para fazer. Vou terminar com essa palavra de Jesus, que você olhou para o nu, você vestiu ele. Você olhou para o faminto, você alimentou ele, né? Você deu a roupa para quem precisava, você deu de beber a quem tinha sede. Se você fizer isso, cara, esse é o caminho da vida eterna. Se você não tá fazendo para mim. E tá fazendo para ele. Então, eu acho que a gente precisa ser desafiado nesse sentido como igreja, cara. Porque daí sim acho que a gente vai ter numa direção que é mais pro reino e menos eu e mais nós, né? Muito bom, muito bom. Cara, estamos sobre Obrigado. o horário aqui. Muito bom. Dá pra Obrigado fazer por mais esse uns tempo. 10 Dá pra podcasts com ficar esse conversando cara. 2 horas. Casa inteira aqui. E, cara, uma honra, mais uma vez, receber aqui. Essas portas dessa mesa tá sempre aberta, né? Vamos. Já tivemos um convite, já fizemos um convite aí para no meio do ano estar com a gente de novo. Com a família toda. Com a se Deus família quiser. toda. Sim. Né? E agradecer também pela inspiração, né, que Deus te deu. Né? Esses perfis eu acho que fala muito. Eu estava pensando aqui os perfis. Se a gente pegar os ministérios, a gente consegue colocar os perfis em cada ministério ali. Né? Tanto da administração, da doação, da transformação, do serviço. É verdade. Então a gente consegue ver essas coisas todas. E que Deus possa continuar te abençoando nesses outros projetos. Né? A gente quer, de alguma maneira, fazer parte aqui, né? E contribuir para que o reino de Deus continue crescendo a partir de você. Amém, cara. Obrigado pelo convite. E deixa aqui o desafio daquilo que a gente estava conversando no café da manhã, de a gente tentar trazer para as igrejas um pouco mais de noção de gestão financeira e de transparência e prestação de contas, porque eu acho que isso, se as igrejas começarem a implantar, vai ser revolucionário. Vai trazer um senso de integridade e um senso de, cara, as igrejas são sérias, são instituições confiáveis. E isso eu acho que é para a glória de Deus, é para atrair pessoas para a verdade do evangelho. Porque a gente já foi convencido, né? Eu já fui convencido pelo amor de Deus. Se eu ver alguém roubando, isso não vai me afetar quanto à minha fé. Mas quem está de fora às vezes pode, né? Então, que vocês continuem fazendo esse trabalho muito legal que vocês fazem, que eu fiquei sabendo que vocês dão à igreja, né? Que dá 1/3 para missões, cara, da renda. E eu digo isso assim para quem está ouvindo aí, cara, que como é difícil encontrar igrejas que dão 1/3 da sua renda para projetos missionários. Eu acho que esse é o nosso propósito como cristãos aqui na Terra, é pensar no reino, né? Então, obrigado pela inspiração que vocês trazem para minha vida também. Muito bom, muito bom. É um prazer. E, galera, você que está aí, encontra esse livro, Economia do Reino do Mateus, em tudo quanto é livraria, tudo quanto é venda online aí. Não deixe de adquirir, não só para abençoá-lo, mas mais do que isso, para abençoar a sua própria vida e da sua igreja também, tá? Aprender aí como a gente pode servir melhor no reino de Deus, ok? Deco, já que eu abri, tu fecha. Tá bom. Fechado, amigo? Agradecer ao Drogo aí. Drogo, obrigado. Valeu, Drogo. Né? Tá com a gente desde a manhã cedo também. Obrigado aí por todo o apoio. Né? Obrigado às mulheres aí que ficam em casa cuidando das crianças, né? A gente tá na mesma hoje. Né? E agradecer a Deus aí por esse tempo tão especial, né? Esse café da manhã, esse bate-papo aqui O maravilhoso. próximo podcast pode ser das 3 mulheres, hein? Ah, boa. As nossas fazem aqui, viu? Dá pra ser. Valeu, gente. Continua seguindo aí, compartilhando o nosso conteúdo, né? Que vai ficar à disposição, Instagram, YouTube e Spotify. Valeu! Valeu.